você precisa ler Mata Doce, de Luciane Aparecida. Eu sou André Guerra e aqui nesse canal faço análises de obras literárias, falo sobre literatura, romance, poesia, teatro. Cola aqui comigo. É isso aí. Mata Doce, de Luciane Aparecida. Um romance escrito numa prosa poética fascinante, realmente encantadora, dessa escritora baiana, Luciane Aparecida, uma das nossas grandes representantes da cultura, da literatura baiana, nordestina, brasileira. Ela que foi vencedora do Prêmio São Paulo de 2024, o Prêmio São Paulo de Literatura, com esse romance aqui, simplesmente belíssimo, um romance em que ela aborda questões preciosas do ponto de vista da reflexão, do pensamento acerca da nossa sociedade, de como são construídas as nossas relações, como foi construída a nossa história, questões raciais, étnico-raciais, tá? Do racismo, inclusive, questões de gênero, questões agrárias, fundiárias, questões da disputa, né, por terra, uma disputa desigual, em que a gente tem, de um lado, uma elite branca, rica, poderosíssima do ponto de vista socioeconômico, e de outro lado, uma parcela oprimida da sociedade, uma parcela que tem que lutar contra preconceitos, que tem que lutar contra a desigualdade, contra uma estratificação social, contra um sistema todo montado para favorecer a quem já é dono de terra, para quem já vem de uma família, né, bota aspas aqui, uma família importante, uma família de destaque. É uma questão estrutural, tanto a questão étnico-racial, a existência do racismo, que é estrutural, a questão dos preconceitos em relação à mulher, os preconceitos de gênero também se manifestam de uma maneira estrutural dentro da nossa sociedade, e a Luciane Aparecida discute isso e revela isso com uma verdadeira maestria. E essa questão social também, da distribuição de terras, da distribuição de oportunidades, do não reconhecimento de talentos, do não reconhecimento de direitos, da negação de direitos básicos, como até mesmo o direito à água para algumas pessoas. Ao longo do romance a gente consegue ver isso, tá? Então é um romance que vem ganhando grande destaque na atualidade. Inclusive ele está sendo cobrado pelo vestibular da UESB em 2026, tá? Então, se você é candidato ou candidata à prova da UESB, esse vídeo aqui, né, esse comentário vai te servir muito. Mas se você não está prestando vestibular, mas você gosta de literatura, e se você é brasileiro, se você é brasileira, você precisa ler esse livro aqui, um livro em que a Luciane Aparecida dá voz a pessoas que jamais teriam voz num contexto sociológico no qual o nosso país está imerso, está submerso, até poderia dizer, né? Num contexto em que as pessoas não podem falar de si mesmas, não podem falar por si mesmas. A gente vê gradativamente, a gente vê um avanço em relação a esse ponto. A gente vê que cada vez mais as coisas vêm mudando, mas vem mudando num passo lento, e a literatura, ela é um portal, a literatura, ela é um catalisador desse processo, e a Luciane Aparecida, de uma forma realmente magistral, ela consegue fazer isso. Ela cria uma gama, uma miríade de personagens dentro dessa obra, dentro dessa história, que se passa ali no Vale do Jiquiriçá, de onde ela, né, é originária, tá? Ela nasceu ali, nasceu numa cidade, cresceu em outra, tá? E essa é uma região que é um encontro entre a mata e o semiárido, né? Fica ali num intermédio, também não está longe do litoral. É uma região que apresenta uma diversidade muito grande. Então, por exemplo, Mata Doce, que dá título ao livro, é uma comunidade fictícia que a Luciane Aparecida criou, né, para representar um lugarejo que pertence a uma outra cidade, né, pertence a uma cidade que é Santa Estela. Então tem esse distrito que é Mata Doce, e é um distrito originário de remanescentes quilombolas, né, de pessoas que fugiram da opressão e ali se encontraram um lugar para construir uma vida
né, construir uma cultura ou manter viva uma cultura, né, num espaço de liberdade, num espaço de vivência, tá? E a Luciane Aparecida, ela traz essa escrevivência, tá? Se a gente for usar esse termo aí tão utilizado pela Conceição Evaristo, por exemplo, né, que está tão em voga hoje se falar em escrevivência, a gente percebe isso na Luciane Aparecida, não exatamente que seja biográfico, que ela tenha vivido isso, tá? A gente tem aí a criatividade, a inventividade dessa autora magnífica, que é a Luciane, mas a gente percebe uma questão de quem se reconhece e quem quer dar voz àquelas pessoas nas quais ela também se vê. Então, independente de vestibular ou não, independente seja do que for, eu recomendo que você leia, primeiro, por ser uma obra construída com um talento, do ponto de vista literário, do ponto de vista artístico, é uma obra belíssima, uma obra construída realmente para marcar a história da nossa literatura, para marcar o seu lugar na história da literatura. E também, né, não em segundo lugar, não menos importante, mas ao lado desse aspecto literário, desse aspecto poético, da construção literária, a gente tem também uma obra visceral, uma obra que vai abordar de maneira visceral questões muito importantes do ponto de vista sociológico, do ponto de vista político, do ponto de vista étnico-racial, do ponto de vista das questões de gênero, do ponto de vista da desigualdade. Então a história, ela se passa entre Mata Doce e Santa Estela. Mata Doce, esse lugarejo, tá, que foi ali iniciado por uma mulher negra, que é a Eustáquia da Vazante, tá? Essa mulher, ela teve uma filha, que é a Mariinha da Vazante, é uma professora. Essa professora Mariinha, ela é casada com uma outra mulher, que é a Tuninha, que ela é uma mulher trans, e essas duas mulheres, a Mariinha e Tuninha, elas adotam uma criança, que é a Maria Teresa, tá? Um detalhe importante para destacar, né, você que não conhece, que não leu a obra ainda, é que não há explicitamente nenhuma sexualização, nenhuma sensualização, tá, nessa obra. Se tivesse, não seria um problema, mas essa obra não tem, ela não é essa a abordagem que ela faz. Ela faz a abordagem do ser, da pessoa em si, independente de quaisquer questões, independente da cor da pele, independente do gênero, independente da orientação sexual, independente seja do que for, são pessoas vivendo, convivendo umas com as outras dentro daquele contexto que traz tantas questões muito importantes a serem debatidas. Então, a Maria Teresa, ela é filha de uma jovem chamada Lai, que ela foi violentada, ela morava em um prostíbulo, né? Morava em um puteiro, porque era órfã, não tinha, né, eira nem beira, não tinha para onde ir. Ali naquele puteiro, ela não se prostituía, ela morava ali, tá certo? Era uma adolescente, jovem, e ela foi violentada por um tenente, tá? Isso é revelado depois, tem alguns spoilers aqui, mas numa obra dessa magnitude, desse tamanho, eu posso lhe dizer tudo o que vai acontecer e a obra não perde nem um grama de valor, tá? Então, essa Lai, elas conhecem a Lai, ela tá ali sob a tutela de um padre, o padre não tem nada a ver com o filho dela, ela foi violentada por outra pessoa, o padre tá dando um suporte, tá? E elas conhecem através desse padre, se interessam até por ficar com a criança, mas a Lai, ela fica um pouco atordoada, só que um pouco tempo depois, quando a criança nasce, ela vai até ao lugar onde Mariinha e Tuninha vivem, tá? Que é um casarão em cima de um lajedo que se torna uma espécie de refúgio para aquelas pessoas, sobretudo para mulheres negras que precisam de algum suporte, tá? Então a Lai chega lá e coloca a bebê debaixo de uma bananeira, e ela é encontrada pela Tuninha, tá? Tuninha e Lai já se conheciam, porque Tuninha, antes de se casar com Mariinha, ela trabalhava lá no prostíbulo, ela se prostituía também, tá? E logo, um pouco tempo depois que elas encontram a criança, Lai também aparece pedindo abrigo e acaba ficando ali, elas dão esse abrigo. É muito interessante a gente pensar no casarão ali de Mata Doce, porque é como se ele fosse, simbolicamente, a gente pode ver como um quilombo.
como um quilombo, como aquele lugar que está ali abrigando as pessoas que necessitam, né? Não necessariamente pessoas que estavam sendo escravizadas ou violentadas e que estão fugindo de alguma coisa, mas pessoas que precisam de um suporte. Pessoas que precisam, que estão fugindo de uma condição opressora da sociedade. Tá? Então é importante a gente pensar no casarão dessa maneira, enxergar do ponto de vista simbólico. E um aspecto que fica bem destacado na obra, que é uma cultura de matriarcado. Então são mulheres poderosas que a gente tem aqui nesse livro Mata Doce, o que é muito relevante, precisa ser levado em consideração, precisamos chamar atenção para isso, e é um dos pontos altos da obra, né? Porque a gente precisa mudar a maneira de ver, mudar a ótica, mudar o prisma segundo o qual a nossa sociedade ela vem sendo construída e vem se mantendo há tantos e tantos séculos e até milênios, tá? Com a mulher sendo relegada a um segundo plano ou a um terceiro plano, a um lugar de subserviência, a um lugar de passivo de violência, tá? Então, quando ela coloca essas matriarcas, né? Então, o Eustáquio da Vazante, que foi quem deu início a toda aquela comunidade, a gente tem a professora Marinha, que é uma pessoa respeitadíssima, né? E até os poderosos, até poderosos dali, como, por exemplo, o coronel Jerônimo Amâncio, daqui a pouco eu falo dele, ele teme a professora Marinha, ele sabe que é uma pessoa que ele não pode tratar de qualquer jeito, da forma como ele quer, como ele trata todos da forma como bem entende. Né? E aí a gente tem uma questão de coronelismo, de uma construção histórica de um sistema opressor baseado na posse de terras, no latifúndio. Então uma questão agrária complexa que a gente tem no nosso país até hoje, com pessoas que têm posses de mundos e mundos de terra, achando que podem fazer e acontecer com o meio ambiente, com indígenas, com seja quem for, tá? Então, a gente tem aqui essa questão do matriarcado como um ponto super relevante para observar na leitura do livro Mata Doce, né? Essas mulheres. A Luciane, ela procura dar voz a quem não tem voz. Se você pensar assim, por que ela precisava, vamos pensar aqui, tentar fazer um contraponto, a gente pensar com a cabeça de uma pessoa que tenha, de repente, algum preconceito com o fato de uma personagem ser travesti. Pergunta, mas por que tem necessidade? Tem, porque a pessoa que está na condição da Toninha, uma pessoa que é travesti, ela não tem direito à voz? Ela não tem direito a ser representada? Né? Então vamos observar esses aspectos dentro da obra que dão uma grande relevância e aumentam muito estratosfericamente o valor dessa obra, tá? por todas as pessoas. Aquela pessoa que não se reconhece dentro dos papéis que foram estabelecidos para ela, a pessoa que foi violentada, a pessoa que é de uma religião de matriz africana. Então são pessoas que muitas vezes são oprimidas na nossa sociedade. A Luciane, ela deu voz, deu presença, deu subjetividade para essas pessoas, né? Reconheceu, não que precise do livro para que essas pessoas tenham uma subjetividade, mas ela mostrou, ela revelou, ela trouxe à tona algo que nós precisamos saber. E aí, voltando aqui para agora, a personagem principal, que é essa criança que foi deixada ali pela Lai debaixo de uma bananeira e foi criada pela professora Marinha e pela Toninha, tá? Essa criança se chama Maria Teresa e a história vai girar em torno dela. Inclusive o narrador, né, o foco narrativo ele tá em terceira pessoa, onisciente, mas em determinados momentos esse foco narrativo ele se desloca para primeira pessoa e é a Maria Teresa que está narrando a história. Na verdade, não necessariamente a Maria Teresa, eu estou aguardando para falar agora nesse momento. Quem vai narrar a história é a Filhinha Mata-Boi. Filhinha Mata-Boi, André, tô confuso aqui agora. Maria Teresa, Filhinha Mata-Boi são a mesma pessoa. O que é que acontece? A Maria Teresa, ela se apaixona, noiva e vai casar com o Zezito, que é filho de uma pessoa também de grande importância naquela comunidade,
que é a juíza dos Sales. Ela é conhecida assim como juíza porque é aquela pessoa que consegue resolver problemas legais, né? Mesmo não sendo da área jurídica, mesmo não sendo advogada ou juíza ou promotora, ou seja o que for, mas ela tem um conhecimento e ela coloca esse conhecimento a serviço daquela comunidade para que as pessoas tenham algum suporte, não fiquem completamente desamparadas. Então ela passa a ser chamada de juíza dos Sales. Essa juíza dos Sales tem, né, alguns filhos, tem 3 filhas e um filho que é o Zezito, e esse Zezito é namorado, noivo e vai se casar com Maria Teresa. Só que, por questões de posse de terra, porque a terra deles, né, que foi ali desde o pai, do avô, do Zezito, essa terra deles foi tomada a força, não a força bruta, né, a força de arma e força de lei que fica a favor dos poderosos. A gente já sabe como é que o Brasil funciona, principalmente nas zonas rurais, principalmente aqui no Nordeste, tá? Então, essa terra ela foi tomada pelo Jerônimo Amâncio, que é o coronel, é o dono daquela região ali, tá? Além disso, além de tomar a terra, que era de direito ali do Zezito, da família ali, né, do João Sena, que era o pai dele, do Manuel Quirino, que era o avô dele, né, inclusive uma referência a um personagem histórico, um grande intelectual, tá? E aí, além disso, ele cortou o rio que atendia a comunidade de Mata Doce. Ele simplesmente, dentro da propriedade dele, que ele tomou, ele represou, fez uma represa, desviou o rio e a comunidade de Mata Doce agora não tinha nem mesmo abastecimento de água, né? Então você imagine uma situação dessa, imagine o que ele foi capaz de fazer. Então, por essas questões, por causa da atitude do Zezito de não aceitar esses desmandos, não aceitar esse tipo de atitude ali do coronel Jerônimo Amâncio, não aceitar ter sido vilipendiado, né, ter sido roubado ali com a sua família, além disso toda a comunidade, ele enfrenta o coronel Jerônimo Amâncio e nas vésperas do casamento, atenção, spoiler, na véspera do casamento, o Zezito é assassinado pelo Jerônimo Amâncio. E quando o Zezito é assassinado pelo Jerônimo Amâncio, a Maria Teresa, ela estava vestida de noiva, ela estava experimentando o vestido de noiva. Ela sai, é uma cena super dramática, uma cena assim realmente visceral, impactante. Ela sai, se abraça ali com o Zezito, o vestido dela fica todo sujo de sangue e aquilo dá uma reviravolta ali na personagem Maria Teresa, uma grande transformação. A partir daquele momento, ela passa a se chamar Filhinha Mata-Boi. Por quê? Por quê? Porque ela vai se tornar uma matadora de bois. André, mas como assim? Que profissão é essa? Se é consumida carne vermelha, bois tem que morrer, né? Bois são mortos, né, dentro das fazendas, então normalmente é um vaqueiro que faz isso, enfim, tem os funcionários da fazenda, mas ela se torna uma matadora de boi. Então todo sábado, né, ela vai até a fazenda. Agora, o mais interessante é o seguinte, ela vai até a fazenda do Jerônimo Amâncio. Ela mata os bois do Jerônimo Amâncio. Ela conhece o vaqueiro de lá, que é o Tony de Maximiliano dos Santos, né? Maximiliano dos Santos é uma personagem importante também. Ela é uma Ialorixá, né? Ela é a líder espiritual de um terreiro de candomblé. E o Tony, filho dela, é o vaqueiro, ela conhece o Tony e ali ela passa a dividir o trabalho com o Tony. Aos sábados, durante a semana, o Tony é que mata os bois e no sábado é até então Maria Teresa, a partir de agora Filhinha Mata-Boi é quem vai matar os bois. E a primeira cena do livro, inclusive, é a Filhinha Mata-Boi matando um boi, tá? É uma cena bem impactante e que eu comecei a ler o livro e por essa cena eu falei assim, meu Deus, que livro é esse? Eu preciso continuar lendo, preciso ler até o final, e eu li numa velocidade absurda porque eu fiquei completamente envolvido pela narrativa. Então eu recomendo fortemente, realmente, que você leia Mata Doce, para além desses comentários que eu estou fazendo aqui. Então, a Filhinha Mata-Boi, ela passa, a Maria Teresa se torna Filhinha Mata-Boi e passa a ter ali essa profissão,
Tá? E além disso, ela se torna uma marca registrada daquela comunidade ali, porque aos sábados, né, todo mundo que passa pelo lajedo onde está o casarão vê uma mulher com um avental sujo de sangue e uma faca na mão, uma faca bem grande, né, uma faca para poder sangrar o boi depois que mata. Então aquela mulher se tornou, passou a compor a paisagem daquele local, passou a compor a história daquele local ali, a filhinha Mata-Boi, e num determinado momento ela começa a escrever a sua própria história. Então a gente fica, né, do ponto de vista do foco narrativo, a gente fica assim, entre a terceira e a primeira pessoa, com a impressão de que é a própria filhinha Mata-Boi que está contando a sua própria história, e não um narrador externo onisciente, não a Luciane Aparecida, mas o tempo todo, sim, a filhinha Mata-Boi. Essa é a impressão que nos causa o livro, né, pela construção narrativa da Luciane, da forma como ela fez, e que realmente chama muita atenção. E aí você pode estar se perguntando assim, mas como é que o Jerônimo Amâncio, o coronel todo-poderoso, ele permite que a filhinha Mata-Boi, né, uma pessoa com quem ele não tinha nenhum tipo de proximidade, muito pelo contrário, ele não gostava, né, da família da professora Marinha, não gostava da professora Marinha, eu falei que ele respeitava, mas não que ele gostava ou que tinha qualquer proximidade. Não gostava, né? Porque, primeiro, eram pessoas negras, né? E ele, do alto, né, entre aspas aqui, da sua arrogância de homem branco, latifundiário, rico, né, que acha que pode fazer acontecer com quem quiser a vida inteira e ficar sempre impune, não ia ter nenhum tipo de proximidade com aquelas pessoas, né, com aquelas mulheres. Falava até num tom pejorativo quando se referia a elas. E por que ele permite? Porque existe um segredo na história aí. Primeiro, por que ele não gosta, definitivamente não gosta, mas respeita a professora Marinha? Porque um dia, quando ele represou o Rio, pouco tempo depois, a professora Marinha chegou até ele e falou de um sonho, uma visão, uma premonição que ela teve, de que o filho dele seria arrastado pela correnteza, que ela viu o filho dele ser arrastado pela correnteza. Veja só, um filho homem, não é isso? Um filho homem para esse contexto de coronelismo, esse contexto de uma sociedade estruturalmente preconceituosa, tanto do ponto de vista étnico-racial quanto de gênero. A gente sabe o que é que um filho homem representa para alguém que tem poder. Tá? É o herdeiro do poder, não é isso? Pois é. Então ela viu que o filho dele seria arrastado pela correnteza. Então ele desfaz daquilo ali e não gosta e fala mal dela e pragueja contra ela, não dá atenção, mas pouco tempo depois, a barragem que ele construiu para represar o rio e tirar o rio da comunidade, essa barragem estoura e aquela enchente, aquela enxurrada acaba matando o filho dele. Então ele entra realmente em parafuso, fica numa situação difícil psicológica, emocionalmente, tá? Mas vai seguindo a vida sendo o coronel Jerônimo Amâncio de sempre. Só que tem um detalhe. Na missa de 7º dia do Zezito, noivo de Maria Tereza, que depois vai virar filhinha Mata-Boi, tá? Zezito, filho da juíza dos Sales, que é assassinado pelo coronel Jerônimo Amâncio, só para localizar aqui, ele, na missa de 7º dia, que acontece no casarão do Lajedo, né? No casarão das mulheres da Vazante, que é como elas são conhecidas, tá? Na missa, quem é que chega lá? De repente tá todo mundo lá, toda aquela comunidade, e quem é que chega? Como uma afronta, o coronel Jerônimo Amâncio. Chega de carro, então isso cria um alvoroço, as pessoas ficam consternadas com aquilo, com aquela presença, né? Porque todo mundo sabe que foi ele que matou, alguns viram e outros sabem, apesar de ele negar. E aí a juíza dos Sales, ela manda todo mundo ficar quieto e fala assim, pode deixar que eu vou resolver. Chega até o carro do coronel Jerônimo Amâncio e cochicha alguma coisa no ouvido dele. Depois a gente fica sabendo que ele sai desnorteado, né? Ele fica realmente fora de si e sai dali a toda pressa. E aí depois a gente fica sabendo o que ele falou, o que ela falou para ele. Ela revelou para ele que o Zezito era filho dele. Por quê? Ela, juíza dos Sales, muito tempo atrás, foi violentada, foi estuprada pelo coronel Jerônimo Amâncio e revela para ele que naquele momento
naquele momento do estupro, ela já não tinha relações sexuais com o marido dela, tinha algum tempo. Os motivos, enfim, não importam, mas não tinha. E que ela revela que que o Zezito era filho dele e que ele matou mais um filho homem, que ele era um assassino de filhos homens. Aí isso acaba com o cara, destrói. Coronel Jerônimo Amâncio não é mais nada depois disso. Ele começa a entrar num loop de enlouquecimento, né? Ele começa a caducar, né, como o povo fala, deixa de ser senhor ali das suas próprias palavras, suas próprias atitudes, até chegar ao ponto de ele começa a definhar, tanto do ponto de vista psicológico, quanto emocional, quanto racional e físico. Larga a fazenda para lá. Outros personagens, né, que são os donos do bar, uma família próspera que tem ali naquela região ali de Mata Doce, eram donos de um armazém, boteco, tá? Eles acabam investindo também na matança e venda de boi e venda de carne vermelha, né, carne bovina, e o Coronel Jerônimo Amâncio ele não consegue nem fazer nada, porque ele não consegue mais tomar conta da fazenda, não consegue mais tomar conta dos negócios, ele não consegue mais tomar conta de nada, nem do próprio corpo. E o que é que acontece? Então começa a vazar fezes pelo corpo dele, ele perde completamente o controle. Não é que ele tenha assim uma diarreia, não. As fezes vão saindo do corpo dele sem que ele tenha nenhum controle, ele começa a usar fralda. Então vira uma figura decrépita. Uma figura decrépita. Tá? Até o ponto de que a fazenda, ele tem que vender a fazenda, então essa família compra a fazenda e vai ser administrada pelo Tony de Maximiliano dos Santos e pela filhinha Mataboi, né? Eles que vão tomar conta ali de todo o processo. Então, Mata Doce é uma riqueza, é um universo, não dá para eu falar num vídeo aqui e eu teria que fazer vários vídeos e um vídeo extremamente extenso. O que é que eu fiz aqui? Eu peguei o núcleo principal da narrativa para abordar algumas das temáticas relevantes que esse livro traz, né? E destacando também do ponto de vista artístico a grandeza dessa obra. Eu espero realmente que eu tenha te deixado interessado ou interessada na leitura do livro. Se você está realmente se preparando para uma prova, né, no caso a prova da UESB, onde esse livro vai ser cobrado, espero que tenha clareado aí alguma coisa e te ajude a fazer essa prova, e aguarde mais vídeos com mais comentários de obras literárias aqui nesse canal.